Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Para quem já esteve de férias, esperamos que tenha aproveitado para descansar. Nesta edição vamos começar por falar sobre a inflação nos Estados Unidos e também sobre a Reserva Federal norte-americana. Depois analisamos o impacto da falta de gás natural na economia europeia e também a posição do BCE para reduzir a inflação. No programa também vamos ter os habituais números e gráficos da semana de Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Esperamos que tenhas tido a oportunidade de tirar algumas férias e de descansar, antes aqui da reentrée, digamos assim. Felizmente tive. Muito bem. Aqui, começando precisamente pelos Estados Unidos, temos o encontro de Jackson Hole esta semana. Jerome Powell vai discursar e o que é que podemos esperar aqui do discurso de Powell? Neste momento, feliz para os Estados Unidos, a inflação ficou estável no último mês, portanto tem alguma facilidade de poder fazer uma gestão mais cuidadosa da subida das taxas de juros, mas eu acho que todos os olhos estão na inflação, com os problemas na Rússia e na Ucrânia a afetarem a distribuição de gás natural. Embora isto seja positivo para os Estados Unidos, a Europa nunca importou tanto gás natural dos Estados Unidos como está a importar agora. É verdade que não é que tenha havido um aumento da produção, houve só uma redistribuição por parte dos Estados Unidos de para onde o gás natural deles iria, e estão a enviar muito mais gás natural para a Europa do que alguma vez estiveram. Portanto, acho que Jackson Hole vai ser completamente dominado pela inflação e por eventuais problemas de crescimento, embora não haja indicação nenhuma de uma retração económica nos Estados Unidos, ao contrário da Europa, que há alguns indicadores que começam a arrefecer de forma acentuada, mas nos Estados Unidos o crescimento económico tem sido bastante forte. Os últimos números do non-farm payrolls foram extremamente fortes. Há mais de metade dos estados norte-americanos estão com menos de 3% de desemprego, e a situação económica deles está bastante boa. Portanto, acho que essencialmente vamos falar da inflação em Jackson Hole. Mário, é exatamente a inflação, porque uma coisa é a inflação ter atingido um topo, o que provavelmente pode ter acontecido, outra coisa é descer para níveis sustentáveis de 2% ou similares. E é aí que o mercado está bastante mais cético que possa acontecer num prazo curto, e curto posso dizer até um ano, o que poderá indicar que as taxas de juros terão que continuar elevadas para restringir aqui um pouco a procura. Achas que é isso que vai estar também em cima da mesa? Portanto, como é que o mercado, quais é que são os sinais que Jerome Powell poderá indicar sobre até onde poderão ir os juros e como é que será feita essa gestão, tendo em conta a inflação? A inflação no próximo ano cair para um target de 2%, eu acho francamente difícil. Teve uma subida muito forte, agora estabilizou, mas ainda existem inúmeros problemas nas cadeias de distribuição que vão dificultar uma descida acentuada da inflação num curto prazo. Portanto, sim, os Estados Unidos não vão descer as taxas de juros de certeza absoluta. Eu acho que o forward guidance que foi dado anteriormente de subidas nas próximas reuniões de meio ponto continua. Não acredito que vá haver uma revisão do forward guidance que foi dado na última subida das taxas de juros, mas essencialmente atingimos, espero pelo menos, que se esteja a ver um topo da pressão inflacionária. Portanto, só isso já é bastante positivo. Agora, para ela começar a descer, é preciso também haver um arrefecimento da economia, e é preciso que diminua a procura e que se restabeleçam as cadeias de distribuição para depois poder aumentar de novo a procura. Portanto, o Fed, o BCE, a maior parte dos bancos centrais, neste momento vão ter que gerir o quanto querem que a economia arrefeça para fazer baixar a inflação e depois conseguirem reanimar a economia quando a inflação voltar a parâmetros mais aceitáveis. Agora,
os 2% que eram o target anterior, eu não sei se os bancos centrais vão esperar até chegar a esses 2% para reanimarem a economia. É provável que eles, a partir dos 4, 5, comecem a diminuir acentuadamente a subida das taxas de juros, porque ninguém quer matar a economia, portanto é preferível gerir uma descida mais lenta da inflação do que estar a gerir uma queda a pique da economia. Portanto, toda a gente está a tentar o soft landing e se houver um soft landing, coisa que eu ainda não vi acontecer, toda a gente, sempre que há uma crise, fala em soft landing e depois a economia cai demasiado depressa e ninguém consegue fazer o soft landing. Mas se conseguirem efetivamente fazer o soft landing, será através de uma contenção das taxas da subida, ou mesmo iniciar descida das taxas de juros a um patamar bastante superior aos 2%. Uma super pergunta relativamente ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é visto como um indicador com atraso, portanto, que não identifica logo o comportamento da economia num ritmo de curto prazo. Achas que o mercado de trabalho terá aqui uma palavra muito importante a dizer, nomeadamente na inflação, porque é um campo que pode condicionar de forma bastante importante a inflação? Achas que teremos que ver aqui uma subida da taxa de desemprego, ou é mais importante, por exemplo, um arrefecimento da subida do rendimento por hora nos Estados Unidos? As duas coisas juntas. Se houver uma redução do nível de emprego, se houver uma redução da remuneração por hora, vai haver um arrefecimento brutal na procura de bens. Embora esta inflação não seja motivada pela procura, a inflação é motivada pelo problema na distribuição. Portanto, as linhas logísticas que foram destruídas há 2 anos ainda não foram repostas, continuam a haver restrições na China, em diversos estados, em diversas regiões, em que não é fácil eles voltarem a uma produção industrial ativa e a 100%. Os portos na China continuam com grandes limitações, os portos nos Estados Unidos ainda continuam com problemas. Portanto, a inflação não é motivada pela procura, mas a única forma que os bancos centrais têm para resolver a inflação é pela procura. Portanto, eles vão tentar diminuir ou arrefecer a procura para tentar combater os problemas logísticos de distribuição, esperando que, quando os problemas logísticos de distribuição estejam resolvidos, eles consigam voltar a procurar, pelo lado da procura, a incentivar o crescimento económico. Parece-me bastante difícil que isto aconteça de uma forma tão linear. Eu tentar resolver um problema pela ponta onde o problema não está, muitas vezes não resulta. Portanto, agora, o BCE não tem como resolver, o BCE, ou o Fed, ou qualquer outro banco central, não tem como resolver problemas logísticos. A única arma que eles têm é resolver pelo lado da procura. Portanto, diminuindo o emprego, diminuindo a remuneração por hora, diminuindo a capacidade da procura adquirir novos bens, vai-se conseguir controlar a inflação de uma maneira ou de outra. Agora, o choque económico é muito maior quando se tenta resolver a economia pelo lado da procura, do que se os agentes económicos tentassem resolver a inflação via onde está o problema, que é a capacidade de distribuição logística. Bem, Mário, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vai estar em destaque a situação na China e o gás natural nos Estados Unidos. Também vai olhar para o S&P 500, o euro-dólar e a evolução do petróleo. Marco. Obrigado, André. A semana passada foi uma semana extremamente importante para os mercados, apesar de muita gente poder não se ter apercebido, porque é tempo de férias, mas foi realmente importante e eu já vou explicar porquê. Em relação ao mapa, podemos ver que nos Estados Unidos existiu um domínio do vermelho, portanto, das quedas, da correção, mas houve setores que se comportaram de forma bastante interessante, nomeadamente aqui o segmento do consumo, Walmart, por exemplo, Costco, devido a resultados que foram apresentados,
e que indicaram que ainda existe algum consumo. Portanto, o consumo não caiu a pique nos Estados Unidos, o que é muito bom, nomeadamente o consumo de bens essenciais. No caso da energia, o Brent não subiu e, portanto, as energéticas não tiveram essa valorização. No entanto, é de realçar que as empresas de serviços do setor petrolífero e de gás, essas sim tiveram uma valorização. Portanto, o mercado espera que exista aqui um aumento da procura pelos serviços desse setor. Em relação ao mercado global, destaque aqui para a China. A China que está com alguns indícios de que a economia poderá arrefecer de forma bastante substancial. Aliás, o Banco Central voltou a reduzir a taxa de juros e podemos ver aqui que as empresas chinesas listadas em Nova Iorque tiveram quase todas elas uma contração bastante relevante. Em relação aos mercados, de uma forma geral, e aos setores, poderemos ver que o vermelho dominou. Não foram grandes quedas, mas foi o vermelho quase em toda a linha, o que é significativo depois de 5 semanas com o mercado a subir e a recuperar. Portanto, houve aqui uma inversão de sentimento. Destaque aqui para o UNG, que é o ETF do gás natural nos Estados Unidos, que, contrariamente às restantes matérias-primas, como o ouro e a prata, teve aqui uma valorização. Aliás, o gás natural subiu, mesmo o petróleo tendo retraído um pouco. Portanto, o gás natural será um tema para terem em atenção nos próximos tempos. Em relação aos gráficos, começamos aqui por o euro-dólar. O euro-dólar no time frame diário está claramente aqui num canal descendente. Reparem, temos aqui o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto que formou este canal, e ele foi bater exatamente na parte superior do canal e está agora na mediana desse canal. Portanto, esta zona é muito importante. Caso exista uma quebra em baixa, então poderemos ter aqui um teste a esta linha inferior que está no 0,97 neste momento. Portanto, terem atenção aqui ao euro-dólar, poderá ter aqui um tombo bastante relevante. Em relação ao Brent, o Brent que está a testar aqui esta linha de tendência que vem dos máximos de março. Reparem que foi aqui testar 3 vezes, nunca fechou em baixo e agora está-se a afastar desta linha laranja, o que é muito significativo. Portanto, está aqui com um indício positivo e tem esta linha de tendência verde como resistência. Caso a quebre, poderemos ter aqui o Brent nos $106 num primeiro nível. De destacar aqui esta divergência positiva, portanto o Stochastic neste segundo mínimo ficou acima do que tinha atingido no primeiro mínimo. Isto é uma divergência positiva que reforça a ideia de que o Brent poderá ter aqui uma valorização no curto prazo. Aliás, isto é algo que aconteceu, por exemplo, no S&P 500, no Stochastic. Reparem que houve aqui também esta divergência positiva e o S&P 500 teve aqui uma forte valorização nas semanas recentes. E vamos analisar exatamente o S&P 500 porquê. Reparem que nesta onda recente de subidas, bateu exatamente na média móvel dos 200 dias simples. Isto é muito relevante. Bateu, fechou abaixo e agora está a retrair. E isto é algo que, se nós olharmos para 2007, 2008, foi exatamente o que aconteceu depois de uma primeira queda inicial, 2007 para 2008, houve uma recuperação que bateu exatamente na média móvel dos 200 dias, reparem, tal e qual como aconteceu agora, e depois houve uma retração e continuaram as quedas até, de uma forma até bastante mais incisiva até março de 2009. Será que se vai repetir este padrão de bater e registrar novos mínimos? Vamos ver, mas o que é certo é que para já está a replicar o que aconteceu em 2007, 2008 de uma forma bastante fidedigna. Portanto, poderemos ter aqui novos mínimos ainda este ano e vamos estar atentos aqui ao que vai acontecer quando o S&P 500 testar aqui as médias móveis dos 100 dias e dos 50 dias. É tudo, André. Obrigado, Marco. Mário, olhando aqui para a questão do gás natural na Europa, já tem vindo a ser debatida nos últimos meses.
mas entretanto o inverno aproxima-se. Esta semana começou com o preço do gás natural na Europa a disparar 20%, devido ao fecho do Nord Stream agora no final do mês, durante uns dias. Pelo menos é essa a informação que temos neste momento. Nunca se sabe se poderá ser prolongado ou não. E queria perguntar, estamos aqui a assistir a uma tempestade perfeita, queremos reduzir a dependência de gás natural da Rússia, mas continuamos ainda muito dependentes da Rússia, estamos a tentar diversificar as fontes de fornecimento, ou pelo menos a Alemanha e outros países, estamos a tentar também aumentar o armazenamento, tudo antes do inverno. O que é que estás otimista em relação aos próximos meses para o gás natural? Estou extremamente negativo. Há uma tentativa de diversificação, Os Estados Unidos, por exemplo, nunca exportaram tanto gás natural para a Europa como fazem atualmente. A Europa está à procura de novas fontes de abastecimento de gás natural, está um esforço muito grande de criar reservas para o inverno, não só por problemas de aquecimento, não é? As pessoas não podem morrer de frio, ou teoricamente não podem morrer de frio, mas a indústria, sobretudo a indústria alemã, depende muito de energia, e depende muito de energia barata. A Alemanha, o modelo económico de crescimento da Alemanha no pós-guerra foi compra de energia barata da vinda da Rússia e transformação dessa energia barata em produtos manufaturados para revenda a preços elevados. Este modelo económico neste momento não funciona. Portanto, a energia está excessivamente cara, existe um prémio que os consumidores estão dispostos a pagar pelos produtos fabricados na Alemanha, mas esse prémio só vai até um determinado ponto. A partir de um determinado ponto as pessoas perdem o apetite por comprar produtos alemães, porque o prémio fica excessivamente caro e não justifica. Portanto, a Alemanha precisa de gás natural para aquecer as pessoas, mas sobretudo precisa de gás natural a preços acessíveis para manter um crescimento económico que tem registado e sobretudo tendo em conta que é o motor, que é a alma da eurozona, da zona euro. Existe aqui um problema muito mais grave do que propriamente a Alemanha ser ou não capaz de passar o inverno e de aquecer as pessoas. É de saber se o modelo económico que eles têm e que utilizaram ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos, se continua a ser viável ou não. E para esse modelo ser viável, eles vão ter que encontrar outras soluções de fornecimento, outras soluções de abastecimento, soluções de armazenamento, tudo questões que não se colocavam até recentemente, porque havia gás natural de sobra a ser transmitido pelo Nord Stream 1 e previa-se, antes de começar os problemas na Ucrânia, pelo Nord Stream 2 ainda mais. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma económico que vai ter que acontecer e isto é muito mais difícil e é muito mais penoso do que simplesmente manter as casas aquecidas. Aqui acreditas que isto terá impacto aqui no crescimento económico alemão nos próximos tempos? Vai, seguramente. Já está a ter. A Alemanha... O motor da economia europeia pode vir a gripar? Já gripou. Agora pode gritar muito mais, ou pode gripar, ou isto pode ser o limite do problema. É impossível dizer. Se a Alemanha conseguir suprir as necessidades que tem de gás natural para a indústria, isto não deixará de ser um problema. Mas neste momento, sim, a Alemanha passa por problemas económicos e passa por uma conjuntura económica que não lhe é nada favorável e à qual ela não estava nada habituada. Portanto, ao longo dos últimos anos não tem sido normal a Alemanha estar nesta situação. A última vez que eu me lembro da Alemanha estar numa situação equivalente a esta foi na altura das dot-coms, em que a Alemanha foi fortemente penalizada nessa altura e também passou por alguns problemas. Aliás, foi o primeiro país a quebrar as regras do euro, foi a Alemanha que excedeu o déficit em 3%, e nos últimos 30 anos acho que foi assim a vez que a Alemanha teve mais próxima de problemas económicos que teve, como está agora. Só que agora é mais grave do que em 2000, 2001, quando foi a crise das dot-coms. Então é o motor da economia alemã. E agora, em termos industriais, é o motor da economia alemã que está em perigo.
Mário, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, que diz respeito ao intervalo, são 300 a 350 milhões de euros. Isto são os custos estimados da terceira interligação de gás natural entre Portugal e Espanha, que dispararam mais de 100% no espaço de 2 anos, face ao previsto anteriormente. Isto, o culpado por esta subida é precisamente o hidrogênio verde, ou pelo menos um dos culpados, pois o governo quer adaptar o projeto a este tipo de gás renovável. Resta saber agora se o projeto vai realmente sair do papel, se vale a pena investir num projeto tão caro que traz muitas poucas vantagens para Portugal e se os consumidores portugueses não vão ter que arcar com mais custos na sua fatura. Isto depende agora se vão haver financiamentos europeus ou não para o projeto. Ainda existem aqui muitas dúvidas no ar. Marco, vamos agora passar para a personalidade da semana. Sim, e esta semana é Jerome Paulo, exatamente pelo que já falámos. Irá ter certamente todos os olhos postos no que ele irá dizer e terá que falar com pinças, porque o mercado regressa de férias, está numa fase de indecisão, ou vamos para novos mínimos, ou vamos para aqui uma consolidação. E o que ele disser, até porque será antes dos próximos dados do emprego e de dados da inflação, será fundamental para, pelo menos durante mais uma semana e meia de mercado. Muito bem, Marco. E antes de passarmos aqui para a zona euro e para o BCE, eu vou aqui fazer uma pergunta que fiquei há pouco de fazer, precisamente sobre os Estados Unidos. Joe Biden assinou aqui a lei da redução da inflação e, Mário, queria te perguntar se esta medida, se esta lei poderá ajudar aqui a travar a taxa galopante nos Estados Unidos. É difícil dizer, legislar a economia não é habitualmente uma coisa que traga resultados fulgurantes. Pode ajudar, pode, não pelo facto da legislação em si, mas pelo efeito psicológico que tem. Existe sempre a economia é uma economia social, existe um impacto social que a legislação tem, portanto é provável que seja uma das coisas que vá ajudar, mas é um pouco um tiro no escuro. Não acredito que seja esta peça legislativa que vá resolver o problema, nem que vá ajudar de uma forma significativa. Muito bem. Não é possível travar a inflação por decreto. Não, infelizmente não. Seria muito bom se isso pudesse ser feito, mas haveria alguns governos que gostariam de fazer se calhar o contrário. O Japão durante os últimos 30 anos adorava poder fazer um aumento da inflação por decreto e tentaram várias medidas legislativas e nunca nenhuma correu bem, portanto não me parece que seja diferente a perspectiva oposta, em que tentar legislar ou tentar acabar com a inflação por decreto não me parece que vai correr particularmente bem. Aqui, olhando agora para a zona euro e para o BCE, a Christine Lagarde disse há umas semanas que iria fazer o que fosse necessário para a taxa de inflação recuar para os 2%. Isto são sinais bons para os mercados, para a zona euro. Pensas que terá efeito? É assim, a perspectiva do BCE é bastante clara. Eles querem trazer de volta a inflação para 2%, assumindo abertamente, mesmo na última entrevista que eles deram à Reuters, assumiram abertamente que não vai acontecer num curto período de tempo. Eles têm uma preocupação com o arrefecimento da economia, eles têm perfeita consciência que o choque da oferta é muito mais grave para a inflação do que propriamente a procura, mas mais uma vez eles têm perfeita consciência que a única forma que eles podem, a única arma que eles têm é combater pelo lado da procura. Portanto, os indicadores que eles vinham a dizer que estavam a olhar e que os preocupariam, que normalmente são os habituais, o PMI, o custo de aquisição de bens para a indústria, os indicadores
consumo e de confiança de negócios, todos eles têm estado a decair nos últimos tempos e a indicar que a Europa, embora não esteja numa recessão técnica e embora possa nunca vir a estar numa recessão técnica, em termos de abrandamento da economia, estamos num processo muito forte de abrandamento da economia. Portanto, e isto vai seguramente ajudar a conter a inflação, porque havendo menos procura, obviamente há uma pressão menor nos preços. Se vai resultar, se vai ser perfeito, tenho algumas dúvidas, porque, mais uma vez, estamos a atacar a ponta errada do problema. Mário, mas e não achas que tanto o BCE como os governos, neste caso a Comissão Europeia, estão de novo atrás da curva? E eu recordo aquilo que disseste há pouco sobre a questão do gás natural. Por exemplo, em Itália, já existem setores em Itália, que é uma economia também importante na zona euro, que estão a reduzir o output, exatamente porque a fatura energética é demasiado elevada, o que terá consequências não apenas no trabalho, aliás, no emprego, mas também, porque isto é pernicioso, na questão da inflação, porque se existe menos oferta de produtos, tanto na Itália como na Alemanha, o preço em princípio irá aumentar. Aliás, essa é a base que está no fomento, no crescimento da inflação recente. O que é certo é que parece que só estamos a falar do BCE, mas não existe aqui uma estratégia comum da União Europeia para combater a inevitável manter da inflação num patamar muito elevado e as consequências que isso terá na perda do poder de compra. Os bancos centrais normalmente andam sempre atrás da curva, ou seja, eles tentam reagir ao que a economia lhes atira. Portanto, um banco central não pode ser proativo, eles não têm como um banco central agir proativamente baseado no que ainda não aconteceu, nas expectativas económicas que existem. Portanto, o BCE, a mim o que me surpreendeu foi que a ala conservadora do BCE permitiu a inflação acelerar até chegar onde está hoje, em 8,9%, e aí com fortes possibilidades de continuar a subir. Portanto, eu esperava que a ala conservadora do BCE, a ala alemã, que prefere tudo a uma inflação, portanto, a Alemanha no período pós-guerra teve uma hiperinflação, acho que até hoje deve ser a maior hiperinflação que já foi registada no mundo, e a memória muscular deste período que existe na política monetária alemã é de que tudo é preferível à inflação. Não existe nada, mesmo destruindo a economia, é preferível destruir a economia e controlar a inflação do que deixar a inflação correr de forma descontrolada. Na minha perspectiva, o BCE agiu de forma reativa corretamente, não estou à espera que o BCE tome medidas proativas. Portanto, eu só acho que eles talvez pudessem ter agido mais cedo, eles deveriam ter ouvido a ala conservadora do BCE mais cedo e não deveriam ter deixado a inflação crescer a um ritmo galopante tão forte. Agora, medidas ativas que eles podem tomar para controlar a inflação são poucas. Não, mas em relação a medidas fiscais, porque uma coisa é a política monetária e outra coisa é medidas fiscais, nomeadamente por parte dos governos. Sim, mas aí tens que ir falar com os governos. O problema é que as medidas fiscais para controlar a inflação são extremamente penosas. Portanto, os governos sentem-se muito mais confortáveis em deixar o BCE ter ou criar problemas por políticas monetárias em que o governo tem que ser eleito, não tem que se preocupar em justificar coisa nenhuma. Portanto, se o BCE subir as taxas em 5%, o BCE subiu as taxas em 5%. O governo nenhum vai ter que assumir a responsabilidade dessa subida das taxas. Agora, medidas fiscais para controlar a inflação são muito dolorosas. E já agora deixa-me então adicionar este ponto, porque o chanceler alemão referiu recentemente, inclusive a esse ponto, que espera um aumento do ruído e da pressão das extremas, tanto esquerda como direita, assim que o inverno começar, assim que o aumento de custo de vida se tornar mais evidente, nomeadamente em termos energéticos. Isto poderá aqui causar instabilidade na zona euro? Pode.
A forma mais fácil de criar instabilidade é via pressões económicas, ou seja, quando a economia está boa e está em crescimento, corre tudo lindamente. Quando a economia inverte, a aptidão das pessoas para encarar um reverso e uma alteração das condições económicas diminui também. Portanto, sim, claramente irá causar tensões dentro da zona euro. Se é o suficiente para acabar com a zona euro, tenho mais dúvidas. Mas tensões, sim. E o que ele diz é verdade. Um aumento dos problemas económicos vai extremar a posição das pessoas. Portanto, vai aumentar a pressão tanto da extrema-esquerda como da extrema-direita em relação ao governo para tomar medidas mais agressivas para controlar uma possível dificuldade das pessoas ou dos consumidores ou da população. Se o governo vai conseguir fazer alguma coisa é mais debatível, porque a premissa de diminuir a inflação via procura é provocar uma queda da atividade económica. Portanto, se o BCE provocar uma queda da atividade económica para controlar a inflação e os governos tomarem medidas de estímulo à economia, aí vamos ter um problema muito mais grave, que vai ser uma luta de forças opostas em que ninguém sabe muito bem o que é que vai sair daí. Portanto, eu não espero que os governos tomem medidas fiscais que sejam contra os seus interesses de serem reeleitos, mas espero que não tomem medidas contrárias às intenções do Banco Central de diminuir a procura via uma diminuição da economia, uma diminuição da atividade económica. Serão tempos desafiantes, para dizer o mínimo, na zona euro. Sim. Nos próximos meses. Mário, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Não, eu é que agradeço o vosso convite, é sempre um prazer. Obrigado. Marco, obrigado e até para a semana. Até para a semana. Veja ou reveja esta e outras edições no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast disponível nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.